Hoje eu compartilho aqui no canal o quarto áudio da série Detox da Alma, onde temos falado sobre alguns tipos de toxinas que são depositadas em nossas vidas e, em grande maioria, nos causam efeitos colaterais quase que irreversíveis. O tema que nós vamos tratar nos próximos dias é sobre palavras nocivas. E nesse áudio eu falo com vocês sobre a palavra nociva e os seus efeitos colaterais na vida de quem fala e na vida de quem ouve essas palavras. Alguns anos atrás eu li um livro chamado Há Poder em Suas Palavras, do autor Dom Gossetti, impresso no Brasil pela editora Vida. Bem, como sugere o título do livro, trata sobre a força que existe em nossas palavras e de como elas influenciam, de forma positiva ou negativa, as nossas vidas e as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. E é sobre isso que nós falaremos a partir de agora, das palavras nocivas e das consequências que elas trazem, e da forma de como nós podemos abandonar o uso dessas palavras, substituindo por palavras de bênção. Tudo que nós falamos causa algum efeito em quem ouve e até mesmo em nós. Nossas palavras têm força suficiente para fazer o bem, como também tem força suficiente para causar o mal. Exemplos disso é o seguinte: você está numa situação triste, você está passando por um momento difícil e uma pessoa amiga chega e fala: não, tenha força, tenha fé, continue crendo, você vai sair dessa. E aquela palavra, ela tem força o suficiente para te resgatar daquele momento de tristeza e te renovar o ânimo. E o outro exemplo negativo seriam fofocas, intrigas e todo o efeito que essas coisas fazem, né? Uma fofoca e uma intriga, ela tem poder suficiente, tão devastador, que destrói família, casamento, né? Relacionamento de amizade, até trabalho, entre outras coisas. Aí eu pergunto para você, que tipo de palavra você mais fala? Você é do tipo que fala o que vem à boca? Sem pensar muito no que vai falar? Veio e você solta? Bom, eu quero dizer para você o que a Bíblia fala lá em Mateus 12:34. Em resumo diz que a boca fala do que está cheio o coração, ou seja, aquilo que você fala revela de fato como vai o seu coração. Isso é muito forte, né? A palavra de Deus, ela nos fala sobre isso. Às vezes nós falamos demais sem medirmos as consequências daquilo que estamos falando e com isso nós acabamos colhendo frutos muito amargos e sementes muito ruins plantadas na nossa vida ou até na vida dos outros, por conta daquilo que nós falamos sem pensar. Outras vezes nós ouvimos todos os tipos de palavras nocivas que as pessoas nos falam e deixamos que elas cresçam dentro de nós como se fossem ervas, erva daninha, né? Elas vão crescendo, elas vão alastrando e tomando conta de quem a gente é. Eu conheço várias pessoas, uma série de pessoas que acreditam piamente serem burras, serem feias, serem inúteis, que acreditam que são incapazes, que acreditam que levam uma vida medíocre porque merecem levar uma vida medíocre, mulheres que tenderam à prostituição porque acreditam que só serviam para isso. Tudo isso devido a palavras que ouviram durante algum período da vida e que foram tomando raiz dentro delas e criando um novo conceito sobre quem elas mesmas eram. E eu digo o seguinte: a palavra de Deus, quando fala a nosso respeito, não fala esse tipo de coisa. E uma vez o meu pastor, ele compartilhou conosco numa célula um estudo que ele viu uma experiência de um japonês sobre o efeito das palavras. Estava na internet. Eu até pesquisei para trazer para vocês aqui. E o nome desse japonês é Masaru Emoto. Se você quiser pesquisar, eu vou deixar o link aí embaixo desse vídeo. E esse japonês, ele pegou 3 potes de arroz cru, né? Colocou água nos 3 potes, rotulou os 3 potes. O primeiro pote ele rotulou com a palavra amor, o segundo pote rotulou com a palavra ódio e o terceiro pote com a palavra descaso. E ao longo de 30 dias ele chegava para esses potes e ia proferindo essas palavras, ou seja, para o primeiro pote ele proferia palavras doces, palavras amáveis, né? Dizia o quanto ele era querido, dizia palavras afáveis. Para o segundo pote, ele dizia palavras ofensivas, né? O segundo pote chamava-se ódio. E no terceiro ódio, descaso, ele não falava nada. No final desses 30 dias, ele constatou o seguinte, que no primeiro pote
com rótulo amor, onde ele proferia palavras boas, palavras benéficas, esse arroz ele havia fermentado, havia água nele e ele estava em fermentação, um processo natural, né? No segundo pote, onde ele desferia palavras ofensivas, ele estava seco e preto, havia ficado totalmente negro e a água tinha evaporado. No terceiro pote havia uma certa quantidade de água, mas ele estava todo embolorado, né? Estava entrando no processo de mofo. Quer dizer, o Masaru Emoto ele conseguiu comprovar numa experiência com algo inanimado, quer dizer, que não tem vida, que a nossa palavra ela causa efeito em todo tipo de coisa, né? Que a nossa palavra ela tem poder o suficiente para causar esse tipo de efeito. Tanto a boa quanto a ruim, como também o descaso, né? E eu quis trazer essa experiência aqui para que nós pudéssemos refletir sobre aquilo que nós temos ouvido e aquilo que nós temos falado, que é uma experiência válida para comprovar, né, o efeito de uma palavra. Uma palavra nociva ela pode levar quem a ouve tanto à vida quanto à morte, isso é fato. O pior é que ela pode influenciar para que uma pessoa viva aquém daquilo que Deus projetou para que ela vivesse. Como no exemplo que eu citei há pouco, né, das pessoas que ouviram palavras a respeito de si mesmas e tomaram posse daquilo como se fosse identidade delas. Acaba influenciando para que as pessoas vivam à margem do que Deus sonha para elas. Imagine uma pessoa que é criada por Deus para ser feliz, bem-sucedida e amada e que é exposta a algum tipo de palavra nociva e vai terminar a sua vida nas drogas ou na prostituição. Essa pessoa não alcançou o propósito que Deus tinha criado para ela, né? Ela não alcançou o centro da vontade de Deus para a sua própria vida. E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, vivendo à margem daquilo que poderíamos viver, porque fomos expostos a palavras que aos poucos foram matando os nossos sonhos e sugando as nossas esperanças. Eu quero compartilhar com você lá Provérbios 15, que diz o seguinte, eu vou ler alguns versículos de Provérbios 15, mas você vai acompanhando. Versículo 1, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Versículo 4, o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Versículo 7, as palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Versículo 14, o coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Versículo 26, o Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras sem maldade. Versículo 28, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Eu quero deixar para você essa passagem de Provérbios 15 para que você possa refletir. Se você ler todo Provérbios 15 vai falar sobre comportamento, sobre como você falar, sobre como você proceder, para que você não seja uma pessoa que vive desferindo na vida dos outros palavras nocivas e para que você não seja atingido por essas palavras. Eu gostaria de dizer para você, lembrar a você aquilo que diz lá em Mateus 12, versículo 34, que diz que a boca fala do que está cheio ao coração. O que tem no seu coração, o que você anda falando. Meça as palavras do seu coração antes que elas venham à boca, porque elas podem causar efeitos devastadores em quem vai ouvir. Do mesmo jeito que nós não gostamos de ouvir palavras ofensivas, palavras que magoam, palavras que humilham. Do mesmo jeito que essas palavras nos ferem, nós ferimos outras pessoas quando falamos dessa forma. Que nós sejamos abençoadores, que os nossos lábios sejam instrumentos do Senhor para levarem vida. Que as palavras que você tem ouvido por aí não entrem no seu coração para tomar raiz, para tomar lugar, mas que a palavra de Deus seja aquilo que paira na sua mente, seja aquilo que inunde o seu coração, para que quando você abrir a sua boca, você seja tomado pela força do Espírito Santo ao falar a bênção. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor Jesus, eu entrego cada um que tem ouvido esses áudios nas tuas mãos.
E te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, tomar o lugar agora, Deus, nessas vidas. Pai, se são pessoas que proferem palavras nocivas, palavras ofensivas, que magoam, Senhor Deus, e que ferem, Senhor, que o Senhor possa inundar e transbordar esses corações da palavra da tua fé, do teu amor, da tua graça, do teu evangelho que salva, que cura e liberta. Que o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, venha ensinar os teus filhos a falar. Pai, toma, Deus, as nossas bocas, que sejamos instrumentos do Senhor para glorificar o teu nome sobre a face da terra, porque nós dependemos do Senhor, Pai. Nos ensina a falar, porque aquilo que nós aprendemos no mundo, Senhor Deus, corrompeu a nossa boca, meu Pai. Espírito Santo de Deus, enche os nossos corações a ponto de que tudo que vem a nossos lábios seja para vivificar, seja para trazer vida, para trazer renovo a quem nos escuta. Pai, que as palavras que foram lançadas contra nós, palavras que muitas vezes nos ofenderam, palavras que muitas vezes nos rotularam, palavras, Senhor Deus, que nos colocaram, Senhor Deus, na posição que nós estamos hoje, Deus, de pessoas infelizes, pessoas medíocres, talvez até pessoas insatisfeitas com suas próprias vidas, porque ouviram um dia palavras, Senhor Deus, que as colocaram nessa situação, rotulando suas vidas, Pai, que se enraizaram dentro delas. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha substituir tudo isso pela tua palavra que é vida, pelo teu evangelho amoroso, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor diz a nosso respeito, porque o Senhor nos chama, Senhor Deus, a viver como o Senhor é, e o Senhor é bom, meu Pai. Espírito Santo de Deus, eu ministro sobre essas vidas um renovo do Senhor, que sejam, Senhor Deus, transformados e abençoados pelo poder do teu Espírito, Pai. Abençoa cada um, Pai. Sonda e visita o coração de cada um e de suas necessidades agora. O Senhor sabe, Pai, quem precisa, quem ouviu palavras que feriu, quem fala palavras que fere. Pai, que o Senhor possa alcançar com o teu Espírito e mudar a história dessa pessoa. É o que pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, te louvo, glorifico e exalto o teu nome, porque o Senhor é Deus. E como o Senhor não há outro. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada por esse trabalho, por esse áudio. Em nome de Jesus. Amém.